Vamos começar separando os conceitos de justiça e legalidade. Legalidade é um conceito técnico que diz respeito à atuação segundo a lei vigente, que nesse caso de direito internacional, confesso, eu não domino. Já justiça se refere a algo mais profundo, de natureza ética, natureza moral, relacionada aí a conceitos como equidade e reciprocidade. Então, a pergunta em debate é essa: a extradição de uma parlamentar brasileira de oposição é justa? Em outras palavras, o Estado italiano deveria ajudar o Estado brasileiro a punir a senhora Carla Zambelli? Vamos aí à história recente. Em 31 de dezembro de 2010, como último grande ato simbólico do seu mandato presidencial, Lula da Silva concedeu asilo e liberdade ao revolucionário de extrema esquerda Cesare Battisti. Battisti é um terrorista que estava foragido no Brasil e que foi sentenciado à prisão perpétua pela Justiça da Itália, em razão aí do seu envolvimento no assassinato de outras 4 pessoas nos anos 70, período em que integrava aqui o grupo conhecido como Proletários Armados pelo Comunismo, PAC, igual o programa da Dilma. O governo italiano há anos solicitava a extradição desse monstro. Tentou, inclusive, impugnar a concessão de refúgio e depois ainda tentou anular a decisão de Lula no Supremo. Mas não adiantou. O Estado brasileiro, sob influência petista, fez questão de manter o seu terrorista de estimação protegido e impune. Anos mais tarde, na Bolívia, aí sim, Cesare Battisti foi capturado por agentes da Interpol, preso e extraditado de volta para a Itália, onde finalmente admitiu a sua participação nos homicídios. Essa confissão causou constrangimento ao Lula, que foi pressionado a se manifestar publicamente na televisão italiana. Aspas para o Lula: "Peço desculpas ao povo italiano. Pensei que ele não era culpado." Mas vejam só que interessante. Em cartas trocadas da prisão com o jornal Folha de São Paulo, o Cesare Battisti sinalizou que o Lula, assim como grande parte da cúpula do PT, sabia sim que ele não era inocente e, apesar disso, concedeu a ele status de refugiado para fazer propaganda ideológica. Aspas para o terrorista de estimação do PT: "Todos sabemos que Lula é capaz de tudo para colocar de novo a faixa de presidente. Aconselharam Lula a fazer isso, ou seja, negar que sabia dos crimes de Cesare Battisti, e ele, Lula, não hesitou. Mesmo que para isso tivesse que mentir despudoradamente, dizendo ele e Tarso Genro que não sabiam de nada." Tá? Ele continua: "Fui recebido como refugiado não porque fosse declarado inocente, mas exatamente para ser exibido como troféu guerrilheiro para as forças da esquerda no Brasil. Para eles não interessava um inocente perseguido, mas o combatente da liberdade. Lula e seu partido me apoiaram por isso. De qualquer forma, não se dá refúgio apenas aos inocentes." Fecha aspas. Ou seja, segundo o terrorista italiano, Lula e o PT sabiam que ele não era inocente e concederam o asilo por cálculo político, para movimentar aí as suas bases mais radicalizadas. Por outro lado, o mesmo Cesare Battisti se mostra extremamente alinhado ao presidente do STF, o Dr. Luiz Roberto Barroso, que à época foi o seu advogado de defesa junto ao tribunal. O Barroso, como se sabe, saiu vencedor e anos depois foi indicado ao Supremo pela senhora Dilma Rousseff, ela própria uma ex-integrante de organização terrorista de extrema esquerda. Vejam só o que o terrorista acolhido pelo PT falou sobre o ministro Barroso. Ele, Barroso, tem uma dignidade e ética raras. Nunca deu um passo para trás. É democrático e um progressista de convicção. Não deve nada a ninguém e segue os princípios de justiça social, que são os mesmos dos meus." Fecha aspas. Portanto, fechando aqui, Ju, o mesmo terrorista que denuncia Lula pela sua falsidade elogia o Barroso pela sua convicção ideológica. Agora, imaginem o governo italiano diante dessa situação. O Brasil se recusou a extraditar para a Itália um terrorista condenado por 4 assassinatos e agora as mesmas autoridades brasileiras que impediram que a justiça fosse feita na Itália querem que os italianos extraditem uma parlamentar brasileira condenada, como bem disse o Zé Eduardo Cardoso, por um crime virtual, um crime sem vítimas. Então, talvez os italianos achem que o mais justo é tratar os brasileiros como os brasileiros trataram os italianos.